Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição, o novo homem e a sua conduta diante do mundo. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu feedback com seus likes, seus comentários. Essa é a melhor maneira de você me ajudar a impulsionar esse vídeo para que muitas outras pessoas tenham acesso a ele. Conto também com a sua ajuda com o compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de qual cidade você está com foco na lição. O texto áureo da lição de hoje é Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, comentarista da lição desse trimestre, ele afirma que nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. O texto de referência está em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 20 e também o versículo 25. Nos versículos 17 a 20, o apóstolo Paulo ele relaciona 7 características do andar dos gentios, e aqui o termo gentil é no sentido espiritual, numa referência às pessoas que vivem de acordo com os padrões ímpios, imorais, corruptos e por isso não fazem parte da família de Deus na terra. No versículo 25, o apóstolo Paulo ele expõe o que o cristão deve fazer para evidenciar de fato a sua conversão genuína a Jesus Cristo. E é com base no padrão bíblico para a vida do homem, do ser humano, que nós vamos aqui refletir sobre como deve ser a conduta cristã, o modus vivendi do cristão como representante de Deus na terra. O ato de uma pessoa aceitar Jesus não é um fim em si mesmo, a menos que a pessoa tome a decisão em um momento que preceda a sua morte. Após aceitar Jesus, a pessoa ela precisa permitir que o Espírito Santo mude o seu estilo de vida e também as suas práticas que antes tinha como base os ditames mundanos e após a conversão deve se ajustar ao padrão cristão ensinado e vivenciado por Jesus. Não basta a pessoa ser crente, acreditar em alguma coisa ou em algum ensino religioso. É preciso que de fato a pessoa seja cristã, seja influenciada pelo cristianismo, seja seguidora de Cristo e professe publicamente que seu padrão de vida e de crença é o padrão ensinado e vivenciado por Jesus. Paulo deu tanta ênfase à relevância da conduta cristã diante dos não cristãos pelo fato de que, ao aceitar Jesus, a pessoa passa a ser templo e habitação do Espírito Santo. Portanto, a pessoa deve viver como um santuário exclusivo do Espírito Santo e comprovar essa nova realidade de vida por meio do seu comportamento, da nova forma como se relaciona com as pessoas à sua volta e como dedica a sua vida em fazer a vontade de Deus. Uma nova vida exige um novo proceder, pois trata-se de um padrão de vida e de comportamento totalmente oposto ao padrão mundano e pagão, nos quais prevaleciam a vontade na natureza humana tendente ao pecado e a adoração a diversas divindades pagãs. A conversão ao cristianismo exige que a pessoa abandone seu antigo padrão de vida, ainda que as pessoas à sua volta continuem vivendo nele. A orientação bíblica é: não andeis mais como andam também os outros, que, por resistirem ao chamado de salvação, vivem um estilo de vida alheio à vontade de Deus, alinhado à vaidade dos próprios pensamentos, obscurecido de entendimento e em direção à condenação eterna. Assim como os cristãos da igreja primitiva, os cristãos da atualidade precisam compreender a importância da diferença entre o estilo de vida ímpio, imoral, pagã, do estilo de uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A base teológica apresentada por Paulo é o ensino ministrado por Jesus, tanto é que Paulo, diante da conduta cristã inadequada, vivenciada pelos cristãos em Éfeso, Paulo ele chega a questioná-los dizendo: vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Paulo ele resistiu a acreditar que alguns cristãos ainda continuavam com o mesmo padrão de comportamento antigo anterior à conversão a Cristo. Paulo diz: se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado. Paulo coloca em dúvida aqui se realmente aqueles cristãos haviam ouvido e sido ensinados de forma correta.
Infelizmente, esse quadro se repete nas igrejas cristãs da atualidade, nas quais chega a parecer que o genuíno Evangelho de Jesus Cristo não está sendo ensinado na forma como deve ser. Pois as pessoas elas resistem em mudar seus estilos de vida, mudar seus comportamentos, resistem em se deixarem ser transformadas pelo Espírito Santo. Pior, tentam moldar o Evangelho de Cristo às suas necessidades pessoais, dado aí a vaidade humana que cega a pessoa e leva a pessoa a se distanciar da vontade de Deus. É urgente o apelo do apóstolo Paulo para que cada cristão compreenda e siga as instruções do novo caminho de vida, agora cristã, e abandone de uma vez por todas o estilo de vida ímpia vivenciado antes da conversão a Cristo. Além de ter que mudar a forma de andar, de se comportar diante de Deus e das demais pessoas, ao se converter a Cristo, a pessoa precisa se despojar do velho homem, da velha natureza tendente ao pecado. Do contrário, a pessoa ela vai continuar não compreendendo as coisas espirituais como elas devem ser compreendidas. Não terá o necessário discernimento espiritual para resistir e combater a natureza humana tendente ao pecado e ao inimigo da alma humana. Em se despojando da velha natureza humana tendente ao pecado, a pessoa ela discernirá bem todas as coisas humanas e espirituais, pois terá atuando na sua vida, estará atuando em si a mente de Jesus Cristo. A partir do momento que a luz do Evangelho adentra a mente humana, ela é iluminada. No entanto, a dureza do coração humano pode ofuscar a luz do Evangelho e a pessoa continuar com a mente entenebrecida, sem nenhuma percepção acerca de Deus, vazia, desprovida de qualquer restrição moral, um terreno fértil para todos os tipos de pensamentos e condutas desviadas da vontade de Deus, tendo como uma pedra aí mais dura do que o mármore, tapando o acesso da luminosidade divina à mente humana. E às vezes, raia apenas alguns reflexos da luz do Evangelho na mente da pessoa, impossibilitando assim que a pessoa viva plenamente em novidade de vida, em santidade, guiada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo ele afirma dizendo: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A partir do momento que o cristão ele se conscientiza dessa verdade absoluta, ele não conseguirá manter em si ou para si um estilo de vida não cristão. A partir do momento em que a pessoa adotar para si uma vida devocional prática de leitura bíblica, jejum e oração, ela terá reais condições de se revestir do novo homem, se tornará de fato uma nova criatura em condições de viver em novidade de vida. Todo ser humano é um pecador por ter nascido nessa condição. No entanto, o pecador não convertido a Cristo, ele vive tanto sem senso moral quanto sem senso espiritual. Por isso, ele não consegue abandonar o estilo de vida dominado pela natureza humana tendente ao pecado, dominado pela ira, pela cólera, pela malícia, pela maledicência e por palavras torpes, por palavras repugnantes. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele pondera que, da mesma forma que se uma pessoa de 20 anos se vestir com a roupa de uma criança de 5 anos, ela será considerada ridícula, será motivo de chacota, o cristão, ao amadurecer na vida cristã, deve mudar de roupagem, sob pena de ser considerada ridícula a sua atitude em resistir mudar o seu estilo de vida. De acordo com o que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na nova vida em Cristo, nada da velha vida se aproveita. Isto porque, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A regeneração promovida pelo Espírito Santo na pessoa é totalmente eficaz para eliminar o velho estilo de vida e gerar na pessoa, gerar no lugar do antigo estilo de vida, uma nova vida em Cristo. No entanto, para que o Espírito Santo promova a tão necessária regeneração, a pessoa precisa dar liberdade de atuação ao Espírito Santo e não resistir à sua ação que visa a glória de Deus na pessoa convertida a Cristo, criada em justiça e santidade. Para o escritor Warren Wiersbe,
O cristão ele não pode seguir o exemplo do incrédulo, pois ele experimentou em si o milagre de ser ressuscitado de entre os mortos espirituais. Sua vida tem propósito e não é fútil, e sua mente encontra-se repleta da palavra de Deus. A partir do momento em que uma pessoa se despoja do seu antigo estilo de vida ímpia, pois não precisará mais dele no futuro, a pessoa deve ir além, deve fazer desaparecer de sua vida pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, a pessoa deve abandonar a mentira, a desonestidade, a falsidade, tanto por meio de palavras quanto de atos e atitudes. Como é triste ver uma pessoa que se diz cristã tendo atitudes desonestas, agindo de forma falsa, escondendo ou omitindo a verdade para ter maiores benefícios, sendo infiel a Deus como se pudesse enganá-lo ou esconder alguma coisa dele. A verdade é uma característica inseparável da nova vida em Cristo. Se faltar a verdade, é porque não houve conversão genuína. A mentira, o engano, a falsidade, a desonestidade têm origem no diabo, que é o pai, é o genitor da mentira. Portanto, é totalmente inadequado a um cristão proferir a mentira, agir de forma falsa, desonesta, enganosa ou omissa. A igreja, como corpo de Cristo, não pode ser edificada sem ter como base a verdade cristã, e essa verdade deve ser aplicada a cada cristão que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. João, escrevendo a sua primeira epístola, ele disse aos seus leitores: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. No livro de Apocalipse, João registrou as palavras de Jesus que disse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O problema não é a pessoa já ter mentido em algum momento da vida e depois abandonado a mentira. A questão é a permanência da pessoa na prática de uma vida pautada na mentira, no engano, na desonestidade, na falsidade. Um outro detalhe também que deve ser observado, de acordo com o apóstolo Paulo, nós podemos irar, mas não devemos pecar. No percurso da vida cristã, o cristão ele pode irar, e é impossível que o cristão não se ire em algum momento, não fique indignado com alguma injustiça ou com algo que fira os princípios morais e éticos instituídos por Deus. Como ser humano, o cristão também possui variados sentimentos e reações emocionais. No entanto, deve manter a temperança, o domínio próprio e, na dependência de Deus, não cometer quaisquer tipos de pecados provocados ou motivados pela ira que ela é sentida, pois ela é uma das obras da natureza humana tendente ao pecado. Mesmo que o cristão ire, ele deve certificar de que a sua ira esteja livre da malícia ou do desejo de vingança. A orientação bíblica é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo ele adverte ainda aos cristãos em Éfeso e a cada cristão da atualidade a não dar lugar ao diabo. Isso porque o inimigo ele é legalista e ele só age se tiver permissão da pessoa para agir em determinadas áreas da sua vida. O inimigo é persistente, perseverante, astuto, é estrategista e só ataca nos pontos fracos da pessoa, fazendo com que a pessoa perca suas virtudes espirituais e se torne uma presa impotente em suas mãos. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele ressalta que dar lugar ao diabo é abrir a porta para que ele entre na vida da pessoa e faça uma verdadeira arruaça. Por isso, nenhum lugar deve ser concedido, nenhuma entrada deve ser aberta, nenhuma brecha deve ser deixada, evitando assim que o inimigo tire proveito e alcance o seu propósito sinistro, que é matar, roubar e destruir. Jesus adverte dizendo: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo orienta dizendo: sede sóbrios,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. O apóstolo Paulo ainda exorta dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Tiago ele complementa a orientação dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A exortação de Jesus ela é urgentíssima. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quanto aos cuidados com a nova vida em Cristo, eles precisam ser tomados observando as orientações repassadas por Paulo aos Efésios quanto aí à disposição de o cristão se ajustar à vontade de Deus. O primeiro cuidado é não entristecer o Espírito Santo, no qual o cristão ele está selado para o dia da redenção, sob pena de o cristão perder o selo de propriedade divina em si, a marca de Deus na sua vida, perder a condição de salvo e ficar à mercê do inimigo. É o fato de a pessoa estar selada pelo Espírito Santo que a condiciona a ser templo e habitação do Espírito Santo, a ter gerado em si as características do fruto do Espírito, a progredir na vida de santidade e intimidade com Deus, a viver em novidade de vida, a ser participante do arrebatamento da igreja e livre da condenação eterna. A semelhança de uma carta que é postada no correio e segue para o seu destino final com a garantia de que será entregue ao seu verdadeiro destino, ao seu verdadeiro dono, o selo do Espírito Santo na vida do cristão é que garante a sua ida, a sua chegada ao céu na eternidade com Jesus. Ao contaminar a sua alma com algum tipo de pecado, com a alimentação de pensamentos impuros e enganosos, ou com desejo de vingança, de ganância, ou quaisquer sujeiras espirituais, o cristão entristece ao Espírito Santo e pode vir a perder a sua ajuda, a sua proteção e seus cuidados e o seu selo. Pior ainda, corre o risco de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo e cair na condição de imperdoável diante de Deus, conforme Jesus alertou em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, onde diz: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Entristecer o Espírito Santo é apenas o início de uma decadência espiritual que desabilita o cristão a ser templo e habitação do Espírito Santo e pode ser irreversível. Tudo o que é impróprio à nova criatura em Cristo Jesus entristece o Espírito Santo. O cristão ele precisa ter o cuidado de remover de si as manifestações pecaminosas a fim de gerar em si os novos hábitos da vida cristã. De acordo com o apóstolo Paulo, as manifestações da natureza humana tendente ao pecado que precisam ser removidas são um antigo estilo de vida, a mentira, os pecados motivados pela ira, as brechas que o inimigo aproveita para agir, os furtos, as palavras torpes, as ações que entristecem o Espírito Santo, a amargura, a ira, a cólera, que são os impulsos violentos, as gritarias, que são os escândalos, as blasfêmias, que é o costume de falar mal de outras pessoas e ainda quaisquer outros tipos de malícias. Quando Paulo ele diz que essas coisas devem ser retiradas de entre os cristãos, ele se utiliza de uma expressão que no grego trata-se de um imperativo que requer uma única ação decisiva da pessoa convertida a Cristo para ela não entristecer ao Espírito Santo de Deus. Ainda que o processo de santificação e de amadurecimento cristão ele seja progressivo, o cristão deve se esforçar e, no que depender dele, se livrar de quaisquer uma dessas manifestações pecaminosas o mais rápido possível. Isso porque pode ocorrer de a pessoa se acomodar e não se esforçar para experimentar uma transformação radical e substancial de vida por não abandonar de forma definitiva o antigo estilo de vida mundano. O cristão precisa ser coerente com a fé em Cristo que professa e ver essas questões colocadas por Paulo como totalmente impróprias para quem precisa buscar viver em novidade de vida.
O último cuidado que os cristãos precisam ter para evidenciar que experimentaram uma genuína conversão a Cristo e o poder transformador do Evangelho de Cristo é serem benignos uns para com os outros. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele pondera que não se trata de uma mera cortesia cristã. Ser benigno dentro do padrão bíblico é muito mais profundo que isso e reflete uma vida cristã amadurecida, consistente, saudável e sustentável. Ser benigno, suave, brando, agradável só é possível mediante o exercício da misericórdia e da compaixão. Por meio da misericórdia, o cristão ele não promove o mal às outras pessoas, mesmo que elas mereçam receber, mas ora por elas e as abençoa em nome de Jesus. No exercício da compaixão, o cristão sente a dor do outro e ganha disposição mental em suprir suas necessidades da mesma forma que faz para si mesmo. A pessoa benigna sempre tem um olhar de dentro para fora, se preocupa com os pesares, com as lutas e com os problemas enfrentados por outras pessoas, assim como em relação às questões relacionadas a seus problemas pessoais. E ele ainda consegue perdoar e abençoar seus ofensores e a esquecer os segredos de uma vida infeliz vivenciada no antigo estilo de vida que era pecaminosa. Parafraseando o teólogo Barclay, desta maneira e numa só sentença, o apóstolo Paulo ele estabeleceu a lei da relação pessoal que ensina o cristão a tratar as outras pessoas da mesma forma com que Cristo o tratou. Aceitar Jesus e viver de acordo com o antigo padrão de vida mundana, ímpia, imoral, corrupta e pagã é pura perca de tempo. Ainda que o cristão tenha momentos nos quais seus sentimentos, suas emoções são atacadas, chegue a irar, deve permitir que Deus continue no controle absoluto da sua vida para que ele nunca dê lugar ao diabo, tomando aí os cuidados especiais para permanecer no centro da vontade de Deus, sob os seus cuidados e sob a sua proteção. Como bem expressou certo pensador, as palavras elas podem convencer, mas somente o exemplo arrasta. Portanto, a fim de que você viva de fato em novidade de vida em Cristo, mantenha sua conduta de vida cristã, sua comunhão com Deus, como algo inegociável. Pois ser cristão é muito mais do que ser crente. É ter atitudes e comportamentos coerentes e influenciados pelo cristianismo, pela vida cristã. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.